Um excelente dia para você, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Estamos mais uma manhã no nosso programa Pão Diário. Vamos falar com Deus. Pai, te louvamos por mais uma noite e por mais um dia, ó Deus, pela frente, para que o Senhor venha estabelecer os teus propósitos na nossa vida, para que nós possamos cumprir, Senhor, os teus direcionamentos para nós nesse dia. Pai, muito obrigada porque dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Pai, dá-nos um dia abençoado. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas casas. Deus nos dá livramento. Pai, em nome de Jesus, dá-nos ainda uma porção da Tua palavra nesta manhã, alimentando a nossa alma, alimentando o nosso espírito, Senhor, e que possamos, Senhor, estar revigorados nesse dia para a glória do Teu nome. Amém. Eu gostaria de estar compartilhando com você nesse dia estratégias em tempo de crise. No tempo de crise, nós não podemos viver como vivíamos antes. Precisamos ter estratégias diferentes. E é sobre a estratégia de duas mulheres que se encontra no segundo livro de Reis, que eu gostaria de estar vendo com você e estar refletindo com você nessa manhã. No capítulo 4, verso 1 diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e vendo o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei eu de te fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Nós vemos com essa primeira mulher, viúva. Ela tinha agora seus 2 filhos, o seu esposo tinha morrido, e ela vai até o profeta Eliseu dizer a situação em que ela estava atravessando, e ela diz: o meu filho, o meu marido morreu, e agora o credor vem buscar os meus 2 filhos para os tomar por servo. Ela vai ao homem de Deus, ela vai ao profeta e conta a situação para o profeta. Diz que quando ela fala, ele pergunta: o que eu vou fazer? E ao mesmo tempo ele pergunta: o que tu tens? E quando ela declara que ela tem um pouco de azeite em sua casa, então ele vai e fala para ela: pega vasilhas emprestadas. Ali ela tem um direcionamento, porque o homem de Deus dá para ela um direcionamento. O profeta do Senhor dá para ela um direcionamento. Pega vasilhas emprestadas, entra na sua casa, fecha a porta. E diz que quando ela fez isso, ao fechar a porta, depois de ter pego as vasilhas emprestadas, cujos seus filhos foram pegar com os vizinhos. E não é sobre isso que eu quero me ater nesse dia, mas é dizer que quando ela obedece a palavra do profeta, que ela entra dentro da sua casa, diz que quando ela deita o azeite nas vasilhas, o azeite começa a jorrar. Depois que cessam as vasilhas, o azeite para, aquela mulher volta ao profeta. E ela diz o que tinha acontecido. E ela quer saber agora o que ela vai fazer, qual é a próxima etapa. E ele diz para ela: pega esse azeite, vende, vive com os teus filhos, paga as suas dívidas para que seus filhos não sejam levados,
paga as suas dívidas e depois vive do resto. Quando essa mulher vai ao profeta pela primeira vez, ele tem uma primeira parte da estratégia. Quando ela resolve voltar ao profeta, então ali ela tem um restante da estratégia no tempo de crise. O primeiro era para ela pegar emprestado, deitar o azeite depois de ter a porta da sua casa fechada, e depois que o azeite é multiplicado, ela volta ao profeta para saber qual era a próxima parte da estratégia nesse tempo de crise. E a estratégia era: pegue esse azeite, vende, paga a sua dívida e vivei do resto, você e teus filhos. E aqui nós vemos a estratégia para o tempo de crise. Procure de Deus o direcionamento. Procure de pessoas que Deus tem colocado perto de você para cuidar de você, estratégias. Sabe por quê? Porque quando o Senhor quer falar para as 7 igrejas da Ásia, na visão de João, no arrebatamento de João, quando João vai ao céu, Deus mostra que o Senhor manda cartas ao anjo da igreja. Deus tem colocado pessoas para direcionar o povo dele aqui na terra. Ele enviou o Espírito Santo, ele está conosco todos os dias, mas muitas vezes Deus quer usar pessoas para nos dar um direcionamento, mas porque nós não queremos ir ao profeta, não queremos ir ao homem de Deus, não queremos nos sujeitar muitas vezes àquilo que nos é dito, perdemos a bênção. O credor ia levar os seus filhos. Se aquela mulher não atende aquilo que o profeta havia falado com ela, os seus filhos teriam sido levados, mas porque ela ouve a voz do homem de Deus, ela e a sua casa é abençoada. Deus dá livramento à sua casa, porque ela vai até o homem de Deus. Ela ouve a primeira estratégia, ela ouve o segundo direcionamento, então sua casa é abençoada. E eu gostaria também de estar compartilhando com você, ainda no capítulo 4, verso 8, que fala sobre a sunamita e seu filho. E diz: e sucedendo também um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que precisava ali, ia e se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sobre nós ou por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Nós vemos que a cena continua, o contexto continua, e quando aquele homem passou aí ali, ele já tinha um lugar para repousar. Eliseu, ao passar por ali para comer pão, ele já tinha um lugar para reclinar a sua cabeça. Era no quarto que essa mulher e seu esposo havia preparado para o profeta. Diz que ali o Senhor faz uma promessa para aquela mulher, que daria um filho a ela. O seu esposo já era velho, mas o Senhor promete, no tempo determinado Deus dá para ela esse filho. Mas diz que depois que o menino cresceu, um dia ele indo trabalhar com o seu pai, sentiu uma dor na cabeça. Seu pai traz a sua mãe, ela coloca seu filho no joelho, e ali aquele filho morre. E aí, quando esse filho morre, essa mulher vai pegar esse menino, esse moço, e vai colocar dentro do quarto do profeta, na cama do profeta, vai fechar a porta e vai clamar o profeta, vai atrás do profeta. E diz o verso 22, e chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e para que eu volte. E disse ele: por que vais a ele hoje?
não é lua nova nem sábado, e ela disse, vai tudo bem. Aquela mulher vai, o marido pede para algum dos seus servos pegar a jumenta, porque ela diz, eu preciso ir ao homem de Deus. Ela diz, eu preciso correr ao homem de Deus, e diz que ela vai pelo caminho, disse para aquele moço, não pare até que eu te mande. E quando chega a um certo ponto, quando chega no Carmelo, ela vai, ela encontra Eliseu, mas ela não queria, ela encontra primeiramente o moço de Eliseu, mas ela não queria falar com o moço de Eliseu, ela queria falar exatamente com Eliseu. E ela, quando chega aos pés de Eliseu, ela segura os pés daquele profeta e começa a dizer a situação para ele. Quando o seu servo quer tirar aquela mulher dos seus pés, diz, deixa essa mulher, porque sua alma está aflita. Quando essa mulher está aflita, ela vai ao homem de Deus. Quando essa mulher está aflita, ela vai ao Senhor, aquele que tudo pode, porque ali Eliseu representa nós irmos ao Senhor, mas isso ainda nos deixa o exemplo de nós irmos ao homem de Deus, ao profeta de Deus, aquele, o teu pastor, aquele que Deus tem colocado sobre sua vida para cuidar de você e a sua casa, porque diz que quando ela chega aos pés daquele profeta, aquele profeta entende a situação dela, como estava o coração dela, e depois que ele o acompanha, diz que quando ele entra naquele quarto, ele deita em cima daquele menino, porque já o seu servo tinha ido na frente, mas tinha passado o bordão, mas não tinha dado jeito na situação, o menino ainda estava morto. Mas quando Eliseu chega ali naquele quarto, deita em cima daquele menino, começa a dizer que o corpo daquele menino começa a se aquecer. E sabe o que acontece? Ele devolve o menino à sua mãe. É isso que acontece quando no meio das crises nós vamos buscar o homem de Deus, nós vamos buscar o profeta de Deus, nós vamos buscar a face do Senhor, nós vamos cair aos seus pés e contar para ele as nossas necessidades. Mas aqui eu quero que você entenda que há duplo sentido quando nós vamos realmente ao Senhor e o buscamos todos os dias, e buscamos, estamos ali chorando aos seus pés, mas Deus tem colocado pessoas para te orientar, Deus tem colocado pessoas para você pedir socorro, Deus tem colocado um anjo para cuidar de você. Então não queira se rebeliar, mas entenda que o Senhor está te mandando nesse dia ir ao profeta, porque no profeta, segundo o Senhor, vai dar direção para você, e você vai ter um direcionamento nesse tempo de crise. Se é escassez, o Senhor vai te dar um direcionamento para que você feche a porta, deite as vasilhas, o azeite nas vasilhas, para que haja multiplicação. E se há um problema que foge também do seu controle, porque algo tem morrido, vai ao profeta, porque o profeta usado por Deus vai devolver esse filho para você, vai devolver essa situação para você. Então a estratégia no tempo de crise vai a pessoa certa, porque ela terá um direcionamento certo. E se você não se rebeliar, mas obedecer à voz do profeta que Deus tem colocado sobre a sua vida, você será bem sucedido, porque nas suas vasilhas terão azeite, e na sua casa terá uma família, e na sua mesa terá um filho, para que você glorifique o nome do Senhor. O menino pode ter morrido, mas coloca no quarto do profeta, coloca na cama do profeta, vá até o profeta, clame, segure nos seus pés, clame a ele, diga a situação, e se você ouvir, eu tenho certeza que Deus dará livramento e dará a estratégia que você precisa nesse tempo de crise. Estratégias no tempo de crise. Vá ao profeta, busque ao Senhor, entenda os direcionamentos, cumpra os direcionamentos, para que Deus possa fazer você passar nesse tempo de crise e ser vitorioso ou vitoriosa, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Um dia abençoado. Fique na paz. Um forte abraço.